Gente aqui. Esse é o nosso assunto agora. Estou recebendo aqui a terapeuta Larissa Zanlorense. É isso mesmo? Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Larissa, então vamos começar já explicando o pessoal que está em casa o que é o Theta Healing famoso aí, para eles interagirem com a gente, né? Tudo bem? Tudo jóia. Então, o Theta Healing, ele é uma técnica que foi criada por uma norte-americana chamada Vianna Stibal. Basicamente, a Vianna canalizou essa técnica e ela trabalha em termos de frequências. Então, o Theta Healing, o significado do nome significa Theta, das ondas Theta, que está relacionado com ondas cerebrais, e Healing, que é a parte de cura, né? A parte terapêutica. Então, é terapia através das ondas Theta. E ela é uma massagem que você faz, é com toque, através do toque que ela é realizada? Tem alguns toques, mas não é uma massagem. Uhum. Ela tem uma parte de toques, mas o foco do Theta Healing é a meditação. É a concentração também, você tem que se concentrar, né? Exatamente, tem que se entregar. E assim, quais que são os benefícios do Theta Healing? O Theta Healing, ele trabalha no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito, fortalecendo a nossa conexão com Deus. Basicamente, e muito fortemente, é isso. Então, o Theta Healing, ele vai limpar os nossos canais e permitir que a gente possa acessar essa frequência divina, para trazer essa frequência divina para a nossa vida, removendo bloqueios, travas, dificuldades, né? Traumas também. Traumas. Então você vai trabalhando isso, né? Mas eu queria saber as indicações, quais que são as indicações dessa terapia, né? E quais que são? Você comentou algumas aí, mas é interessante até as pessoas de casa entenderem. A gente está vendo lá que de repente é o toque, é energia, né? É energia, é importante sentir a energia da pessoa ali também, né? O toque a gente utiliza ele mais na parte de identificar, porque o nosso corpo não mente. Certo? A gente pode falar alguma coisa manipulando já o que está aqui dentro guardado, porque eu não quero colocar para fora, porque incomoda, porque eu tenho medo, né? Porque eu tenho medo de ser julgada, mas aquilo está me bloqueando a minha vida, seja relacionado à família, amor, trabalho, tudo, inconsciente, né? Coletivo, na questão de crenças do inconsciente coletivo, são coisas da nossa cultura, que às vezes bloqueiam a nossa vida, a gente nem sabe que, por exemplo, coisas que antigamente era muito comum e hoje já não são mais. Só que lá no meu subconsciente, na minha mente, isso está guardado de alguma forma. E daí, através do Theta Healing, eu consigo acessar isso que está lá guardadinho na caixa preta, na caixa de Pandora, guardado lá dentro, acessar isso e dar um novo significado. Né? Trocando em miúdo, seria se a gente imaginasse um computador e eu pudesse tirar programas. Ir lá no HD, pegar, desinstalar programas e instalar novos programas. Atualizar. Exatamente, exatamente. E assim, Larissa, mas como que o Theta Healing ele funciona? É assim, esse mecanismo, mas a partir do momento então que a pessoa aceita, né? Porque para você ir lá no HD e atualizar, às vezes dá um trabalhinho, não dá? Exatamente, exatamente. Por isso que a primeira premissa de qualquer terapia complementar como o Theta Healing é a permissão. Então, a pessoa que vem até mim, por exemplo, ela já precisa estar em estado de permissão para acessar. Então, as fases, né? Ela já sabe que ela tem um bloqueio na vida dela. Ela já sabe que ela tem uma dificuldade. Ela já sabe que tem coisas que estão se repetindo na vida dela e que aquilo está incômodo. E daí, nesse momento, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro sim, né? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, a pessoa vem e essa é a primeira permissão. Ela se abre para acessar aquilo que está guardado dentro dela, que muitas vezes ela nem sabe, porque frequentemente eu escuto isso no consultório, né? Eu nem sabia, eu nem imaginava que eu tinha isso. Eu nem imaginava que essa crença podia fazer parte do meu ser. E assim, Larissa, e como que é essa sessão do Theta Healing? É você chegar e conversar, porque se a pessoa já te procurou, ela sabe que alguma coisa ali está incomodando. Ou ela está indo lá de curiosidade, para saber como é e tal, mas ela já sabe o que incomoda ela. Na primeira sessão é isso, é entender o que está acontecendo ali? É uma sessão totalmente conversacional, é um bate-papo. Dentro desse bate-papo, a gente vai trabalhar através de meditações
para estimular o nosso cérebro a acessar essas frequências teta, que são frequências que a gente acessa no sono, por exemplo. Por isso que a gente ouve falar que muitas reprogramações a gente pode fazer durante os momentos de sono, mas não só nesse momento. Através de uma sessão de Theta Healing, você também pode reprogramar muita coisa. Mas o Theta Healing, então, ele não cura. Como que é o trabalho nessa questão aí? Nada cura se eu não quiser ser curado. Esse é o grande detalhe. Não sou eu terapeuta, não é qualquer terapeuta que faz o trabalho, que vai curar alguém. É a pessoa que se abre para o movimento. Isso não exclui, por isso que é uma terapia complementar, né? Não exclui nenhum outro tratamento médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, nenhum tipo de tratamento não é excluído. É um complemento. É uma ajuda. É uma ajuda. Até que ele funciona, como você falou, nas questões aí para liberar crenças, padrões e traumas também. Exato. Então ele ajuda a liberar isso tudo. Sim, esse é o trabalho dele. É para trabalhar em desbloqueio, basicamente e muito fortemente, que a gente fala que o trabalho do Theta Healing, ele é muito mais profundo na questão das crenças. Crenças limitantes, crenças que nos limitam, crenças que nos bloqueiam. Então, como você falou, né, ele atua como uma terapia complementar. Exato. Junto com outros, se você já está fazendo um tratamento, não pode parar, Não. tem que entender e continuar também, né? Mas falando de alguns pontos específicos ali, né? Como essa atuação é para bloqueio da vida profissional? Tipo assim, a pessoa não consegue sair, o que pode estar acontecendo ali? Vamos colocar um exemplo aqui no que a gente está vivendo hoje. Eu tenho um bloqueio de falar em público, por exemplo. 2? Né? Eu também. E as pessoas acham que é mentira. Falar em público. O Theta Healing, através de uma sessão de Theta Healing, a gente vai identificar, e às vezes não é uma só. Eu brinco que é uma cebola. E a gente vai tirando essas camadas. Essas camadas são várias crenças. Que é o quê? Quando a gente era pequenininho, quando a gente era criança, a gente ouvia o quê? Não fale com estranhos. Ou estava em um monte de gente, não podia falar porque você é pequeno. É os adultos que falam agora. Só que isso ficou guardado lá dentro. Hoje, eu adulta, nem lembro que tem mais. Mas está lá guardado. Aí sim, aí que entra o Theta Healing. Para encontrar esta memória lá no fundinho e que eu possa limpar ela. Porque agora, lá atrás, lá na infância, ela podia fazer sentido, mas agora já não faz mais. Gente, pior que eu acho que é isso mesmo. E as pessoas acham engraçado, que mesmo na época da faculdade, eu não falava em público, eu morria de medo. Eles, não, mas na televisão, eu já estava há anos na televisão. E eles, não, mas você fala lá para um monte de gente, fala, mas eles não estão ali comigo, é diferente. E é isso mesmo, é bem isso que você falou, mas o pessoal está interagindo com a gente, tem pergunta, vamos lá. Qual a diferença entre o Theta Healing e o Reiki? Quem fez a pergunta foi o Gabriel de Cascavel. Gabriel, obrigado aí pela pergunta, já vamos descobrir aqui. Então, vamos lá. O Theta Healing e o Reiki. O Reiki é uma técnica totalmente energética, de imposição de mãos. Vou falar pra mim, porque eu também sou reikiana. Não tem muita conversa numa sessão de Reiki. Tem um pouco, mas você não vai escavando. A gente chama no Theta Healing essa parte conversacional de escavação. A gente vai procurando lá dentro, lá no fundo do nosso interior, né, as nossas crenças. Então, o Reiki, ele vai vir para harmonizar chakras, vai trabalhar traumas também, mas de uma maneira muito mais sutil, mais calma, assim, que não envolve tanto ficar falando da dor. Porque para muitas pessoas pode ser difícil ficar cutucando a ferida, mas eu costumo dizer que para a ferida ser curada, de fato, ela precisa ser muito bem limpa para poder cicatrizar. Aí, ó, Gabriel, viu? Tem diferença ali, sim. Mas já agora, na dificuldade na vida amorosa, Larissa, também é possível isso? O que pode acontecer que a pessoa não se encontra na vida amorosa? Tudo pode estar ótimo, maravilhoso, mas ali tá parado. A vida amorosa tem várias nuances, do tipo muitas, né? E a gente precisa estar realmente fazendo esse trabalho. Então, podem ser crenças familiares. Se eu venho de uma estrutura familiar, daí eu acabo puxando, como eu sou terapeuta familiar, para essa questão também, né? Crenças familiares no sentido de que meu pai e minha mãe não tinham um relacionamento muito harmonioso, eu acabo trazendo isso para minha vida, certo?
outras questões também, né? E daí a gente fala dos jovens, né? A parte de muitos namoros, muitas trocas energéticas. Tudo mais fácil. Né? Então, nesse sentido, o que o Theta traz também? E daí isso outras terapias também trazem. Que cada pessoa com que você se relaciona, você troca energia. Muito mais profundamente quando a gente fala em sexo. Isso fica muito mais profundo, essa troca energética. Então, todas as pessoas com as quais eu me relaciono, eu estou trocando energia. Eu deixo um pouco de mim e levo um pouco do outro, né? Nesse sentido, com quantas pessoas eu andei trocando a minha energia? Então, aí que vem o Theta, nesse sentido, para trazer de volta essas energias que eu andei espalhando mundo afora, para trazer de volta para mim, para que eu possa estar completa. Vendo, gente, esse assunto rende, mas bom, pra gente finalizar, eu vou fazer mais uma aqui, mas você vai ter que voltar aqui, Larissa, pra gente continuar. Então, com essa questão aí do Theta Healing, né, pro amor próprio, então, como que é lidar com isso? O amor próprio, ele vem da onde? Eu preciso estar bem comigo mesma. E o Theta é uma técnica, é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, e eu posso comunicar para o outro aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, e eu posso me abrir para isso. Então, o amor próprio, ele é um exercício contínuo, né? Primeiro, de restabelecer as minhas energias de volta, trazê-las de volta para mim, e em segundo lugar, eu me preencho inteiramente e daí eu transbordo. Tá vendo, gente? O interessante é isso, é você entender tudo isso também, mas eu sei que vocês em casa devem ter ficado com mais dúvidas também, mas vocês podem também dar sugestões, mandar as perguntas que estão aí. A gente convida a Larissa a vir aqui novamente, né, até para trazer isso pra gente, porque, viu, num bate-papo aqui a gente já tirou um monte de dúvidas bem interessantes também, que de repente, com certeza, ajudou algumas pessoas que estão ligadinhas aí com a gente. Larissa, gratidão, mas vem mesmo, não demora. Eu venho, tá bom? pode deixar. Obrigado, gratidão. Bom, tá vendo que a tarde está rendendo hoje, mas daqui a pouco tem mais entrevistados aí também, daqui a pouco a gente vai falar sobre Feng Shui.